irmãos, aquilo ali que eu espirrei é água benta, tá? Porque o Satanás botou a mão no microfone, né? Brincadeira. Gente, é sempre bom demais estar aqui. Confessar para vocês que eu estou bem nervoso. Eu sou um pouco novo nesse negócio de pregar, mas que Deus possa estar falando através de mim e não seja eu que esteja falando para os ouvidos de vocês, né? Irmãos, o nosso papo de hoje, Deus colocou no meu coração, né, e no do Lucas e da toda a liderança da juventude, esse tema, recomeçar. E mais precisamente, o tema de hoje do nosso culto é tempo de recomeçar. E bom, como que eu desenvolvi, né, essa mensagem, né? Como que Deus trabalhou comigo essa mensagem? Estamos, entre aspas, né? A pandemia ainda está rolando, mas estamos voltando agora de uma pandemia. Então, nada melhor do que, acredito, é tempo de recomeçar como uma igreja. Quantos aqui estavam com saudade da igreja nesse um ano, talvez até um pouco mais, que a gente ficou fora? Quantos estavam com saudade? Ô, glória, bastante gente. Que bom, que bom. Eu estou com medo de perguntar quem ama Jesus agora. Enfim. Vamos lá, gente. Bom, essa reflexão, ela tem como pano de fundo um convite, que a gente precisa recomeçar como igreja, que consiste basicamente em voltar ao que é a verdadeira igreja. Não a igreja que o homem institucionou lá atrás, mas sim a igreja que Cristo criou, institucionou lá atrás. Pois não precisamos... será que... Uma pergunta que eu quero que vocês reflitam nela até o final dessa mensagem. Será que os dias de hoje... Essa foi uma pergunta, na verdade, um comentário antes. Essa foi uma pergunta que me fizeram tem pouco tempo. Me perguntaram a seguinte coisa. Chegaram para mim e perguntaram: João, será que a igreja de hoje em dia precisa de uma outra reforma protestante? E, ao final, eu vou responder o que eu não respondi na hora, quando a pessoa me perguntou. Eu levei um tempão pensando nela. E, ao final, eu vou responder essa pergunta para vocês. Mas eu quero que vocês, por enquanto, só pensem nela. Como eu disse, eu estou bem nervosinho. Estou com a minha cola aqui. Então, se eu, por acaso, olhar para baixo, é por isso, tá, gente? Bom, vamos lá. A primeira igreja, entende-se que a primeira igreja que surgiu foi uma igreja formada por 12 discípulos. Essa foi a primeira igreja, a igreja que Cristo institucionou, e foram aqueles homens que Cristo preparou para que se construísse a igreja. Tanto que ele fala para Pedro: Pedro, você será a rocha que eu edificarei a minha igreja. Não foi o Pedro que edificou a igreja, não foi João, o discípulo mais amado, não foi Lutero, em 1500, com a Reforma Protestante, não foi João Calvino, não foi Armínio, não foi César, porque uma coisa que a gente escuta muito, né, que eu particularmente ouvi isso recentemente e me chocou muito a pessoa falar isso, que a igreja foi criada, a instituição igreja foi criada pelo Império Romano. Aí eu fiquei pensando, quem é que gosta de história? Ai, meu Deus, só Jesus. Enfim. Então, assim, tem-se um entendimento, muita gente pensa desse jeito, que a igreja foi criada pelo Império Romano. Mas não foi César que foi lá e falou assim: não, vamos criar hoje a igreja aqui em Roma. Muito pelo contrário, por 3 séculos, Roma perseguiu e matou inúmeros cristãos, inclusive alguns dos discípulos. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo decapitado, João exilado, e assim vai a nossa história até chegarmos aqui.
Bom, nessa igreja, essa primeira igreja, ela não existia um templo. Jesus não habitava num templo, ele não tinha uma parede sustentando a sua igreja. Não, ele tinha apenas a fé dos 12 discípulos. A igreja dele era a fé dos 12 discípulos e a presença deles. E bom, depois dessa pequena introdução, nós chegamos à mensagem, né? E o primeiro versículo que eu quero trazer para vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 3:4, por favor. Glória, já até transmitiu. Então vamos lá, gente. Então vamos ler, por favor, todo mundo. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5, por favor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Repita comigo, por favor, gente. Não podemos reivindicar nada. De novo, não podemos reivindicar nada com base nos nossos méritos. Não sei se você já, depois que você lê essa frase, talvez você pense, né, que talvez você já tenha pensado em várias vezes na sua vida: poxa, eu não estou preparado, eu não tenho capacidade, eu não tenho espiritualidade, eu não tenho nada disso para poder ir à igreja. Se você pensou isso, você está certo. Realmente, nós não temos nada. Nós não temos nada, nós não somos qualificados, nós não temos preparo e nós não somos merecedores de nada. Mas nós devemos servir ao Cristo e nós não devemos nos reunir com esse intuito de que nós faremos alguma coisa, com esse intuito de que nós realizaremos a obra, não. Sempre será Cristo que realizará a obra. E a igreja é a obra de Cristo. Meu pai está aqui na frente, ó, filmando. Ele me falou uma frase uma vez que ela nunca saiu da minha cabeça. Se vocês forem parar para pensar, a igreja foi um negócio que é pronto para dar errado. Pô, por quê, né? Porque todos os que vão à igreja são pecadores, não tem nenhum santo dentro da igreja. Então, como é que um negócio desse pode dar certo, né? Como que por tantos anos a igreja deu certo? Se não foi pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Então, eu acho que isso é a maior prova de que nós não fazemos nada. Não é nós que fazemos a obra. A gente pode vir aqui na frente, pode cantar, eu posso vir aqui, posso pregar, o Lucas pode vir aqui fazer o teatro, mas nada disso vem da gente. Isso vem do Espírito Santo que habita em nós. Porque se formos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa energia em nós mesmos, nada, a Bíblia diz mesmo, nada de bom vem de nós, apenas de Cristo. Em relação a esse sentimento de desqualificação, né, esse sentimento de não preparo, eu queria trabalhar 3 pontos breves com vocês. O primeiro é o seguinte: Deus não chama os merecedores. Em momento nenhum Deus chamou os santos para Jesus. Em momento nenhum Jesus chamou os santos para andarem com Ele. Há um exemplo, tinha a fama do cobrador de impostos, né? Que era uma profissão muito odiada pelo povo. Então, assim, você vê, né? Ele não chamava pessoas preparadas.
o cobrador de impostos, ele era cobrador de impostos, ele não falava em público, ele não cantava para todo mundo, não, ele era cobrador de impostos e Jesus chamou ele mesmo assim. Então, assim, mais uma vez, repetindo, nós nunca mereceremos algo de Deus. Então, nossa única missão aqui na terra é glorificar o nome do nosso Deus. E é apenas isso, porque Ele fará a boa obra. Assim diz a palavra. Por nós não sermos merecedores, nada de bom virá de nós. Falei 3 vezes a mesma coisa, mas é só para a gente poder enfatizar isso com exemplos vivos dentro da própria palavra. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é: você não é um erro. Nós não somos um erro histórico, nós não somos um erro geográfico, nós não somos um erro genético. Muito pelo contrário, Deus nos planejou já há muito tempo. A gente às vezes pensa que, como Satanás muito bem disse aqui, eu não presto, eu não valho nada, nossa, não sou digno de ler a Bíblia, não sou digno de vir para a igreja, e por isso a gente se acha inferior, a gente se acha não merecedor de estar no meio dos crentes. Tem uma frase de Morton... eu já ia adiantar uma coisa, tá vendo? Você nasceu no momento certo, no lugar certo, da genética certa. Deus planejou você com muito amor. Quando Cristo morreu naquela cruz, foi pensando em você, nos pecados que você cometeria. Então, por mais que você não seja merecedor, você é importante para Cristo. Cristo morreu amando você naquela cruz. E terceiro e último ponto, Ele nos amou, mesmo quando a gente era pecador. Ou seja, até hoje, até esse exato momento, às 8h13, que você é um pecador, Deus te ama. Nós, às vezes, quando estamos na igreja, a gente esquece desse princípio e pensa que a gente precisa fazer performance na igreja, que a gente precisa, ai meu Deus, eu preciso brilhar, eu preciso cantar, eu preciso pregar para que Deus veja a minha boa obra. Não é isso. Em momento nenhum é isso. Como eu disse já, não somos nós que fazemos a boa obra, a gente só é uma ferramenta. A gente só é o mecanismo que Deus vai usar para poder abençoar o outro. Se a gente escolher não, Deus escolherá outro. A gente tem que sempre lembrar disso. E lembrar também que a igreja é o lugar para você ser quem você é. Mais uma vez, repetindo, né? Às vezes a gente pensa que na igreja a gente precisa fazer performance, a gente precisa aparecer, a gente precisa... eu tenho que fazer alguma coisa importante. Não, seja quem você é. Se você se você gosta de orar, às vezes a gente diminui tanto essa função, né? Apenas orar, até meio esquisito falar essa frase. Mas olha que coisa importante é orar. Porque às vezes a gente dá valor só para o pastor Marcelo que está aqui na frente pregando, a gente dá valor só para o cara que está fazendo o teatro aqui, a gente dá valor só para o Lucas que está dirigindo, mas a gente não dá valor para a pessoa que vai na sala de oração todos os dias orar pela igreja dela, orar para que os membros da igreja dela estejam fortes na presença do Senhor. E uma coisa que a gente tem que lembrar disso também é que igreja, estamos todos no mesmo nível. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Todos são pecadores, todos necessitam muito da graça do Senhor para ser salvos. Então, tem uma frase do Morton Kelsey
que diz o seguinte: a igreja não é um museu para santos, mas sim um hospital para os pregadores, para os pecadores, desculpa. Então, assim, a gente tem que tirar essa imagem da nossa cabeça que essas façanhas que fazemos, essas coisas que a gente faz aqui na frente, a gente gosta de ir lá na rua ficar pregando. É importante ir à rua pregar, óbvio, mas nós não temos que fazer para nos valorizar. A gente tem que, mais uma vez, glorificar o nome dele o tempo todo, porque essa é a nossa missão. Dada esses pontos, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia no mesmo livro, só que agora no capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 5, por favor. 1 a 5 mesmo? 1 a 5. Então, vamos ler então. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza. Deles transbordou uma grande riqueza de generosidade. Porque nosso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuirão de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça que participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Por favor, vocês podem repetir comigo? Primeiro ao Senhor e depois a nós? Amém. Gente, essa parte vai ser um pouco mais expositiva. A igreja da Macedônia, quando Paulo escreve a essa igreja, ele fala para que todas as igrejas tomem conhecimento sobre essa igreja da Macedônia. Esse texto descreve que no meio de muita tribulação, muita dificuldade que aquela igreja passava, eles receberam uma graça. E eu pergunto para vocês, que graça é essa? Que graça é essa que veio de Deus, nesse momento que eles estavam passando? Eu me choquei quando eu vi a resposta, porque é uma coisa muito simples. Eles ganharam o direito de se reunirem como igreja. E eles entenderam isso. Eles entenderam que sozinhos eles não conseguiriam nada, então eles se reuniram como igreja. E hoje eu vejo que tem se perdido muito isso, o amor e a importância de se estar em uma igreja local, né? Igual a gente tem aqui, a PIB. Eu nasci nessa igreja praticamente. Eu estou há 20 anos aqui. Para quem não me conhece, eu tenho 20 anos de idade. Então, basicamente, eu estou a vida inteira aqui. Então, assim, quão importante é a igreja local na nossa vida? Porque a gente pensa que a igreja é irrelevante. Muitas das vezes a gente pensa que, não, a igreja é o lugar só para ir lá encontrar os amigos e, dar umas risadas. Por muito tempo eu até pensei isso, gente, sinceramente. Mas de uns anos para cá eu entendi que vir à igreja é muito mais que isso. E vir à igreja é adorar ao Senhor junto com o meu irmão. Vir à igreja é importante ouvir a mensagem, porque é da mensagem que gera o entendimento. Ir à escola bíblica dominical é importante, porque é nela que a gente trata assuntos difíceis que o mundo passa hoje. As dificuldades que a gente vê hoje por Brasil afora, por mundo afora, se a gente, de repente, viesse à escola bíblica dominical e entendesse, a gente talvez não estaria com tanto medo. Talvez a gente estaria com medo, mas não com tanto medo. Mas é até o que Satanás falou, né?
o povo perece, falou não, ele nos lembrou que na palavra está escrito, o povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos esse pé firmado na igreja de vir, pegando as programações dos jovens como exemplo, né? Quando nós não vamos à IBD, quando nós não vamos ao PG, quando nós não vamos à Unijovem e a gente só vem ao culto, não que o culto não seja importante, é óbvio, eu acabei de falar que a mensagem, ouvir a mensagem, cantar é importante, mas a gente ter o conhecimento do porquê nós estamos fazendo isso é importante, porque a gente senão se transforma em máquinas. A gente só vem, levanta o braço, canta, ouve o que o pastor Marcelo fala todo domingo pra gente e beleza, até semana que vem, boa noite. Então assim, vocês não acham, eu tenho visto muito isso, principalmente em meio aos jovens, que tem perdido, a igreja local tem perdido seu significado. A igreja local tem sido deixada de lado. Mas eu acredito também que com a pandemia, nós aprendemos a valorizar isso. Eu lembro que tinha feito um mês, mais ou menos, um mês da pandemia, que eu estava sem vir à igreja, e eu ouvi aquele hino Corpo e Família, não sei quantos aqui conhecem. Irmãos, eu me doí de chorar. Vocês me conhecem, eu sou chorão pra caramba, mas enfim, eu me doí de chorar porque eu vi que eu estava me tornando mecânico na igreja. Eu estava me tornando só mais um robô, só mais uma pessoa ali no banco sentada, vindo nas programações, mas não estava entendendo a importância de se vir à igreja. E como eu já disse, isso tem se perdido, principalmente, acredito, na minha geração. A gente tem valorizado muito, não, vamos fazer um louvorzão, vamos para a rua, vamos também fazer um louvorzão, vamos também ir para a rua. Mas vamos também priorizar a igreja, porque se não tivéssemos a igreja, não teríamos essas outras atividades. Então, assim, por mais que seja importante também o ato de ir à rua, a gente precisa estar forte para ir para a rua. A gente precisa conhecer o Deus para poder apresentar o Deus para o outro. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, ele é o pastor da Onda Dura, pastor Lipão. Ele fala a seguinte frase: não viva de sentimentalismo. Por mais que o sentimento seja muito bom, por mais que você adorar a Deus com a igreja toda escura, com pular, dançar e tal, é muito bom? Mas é só mais um momento. Teve um evento há pouco tempo atrás aí, e um pastor muito famoso, bem polêmico, ele deu uma mensagem que eu achei muito legal. Foi um evento grande, reuniu uma grande parte do público evangélico do país, e ele falou a seguinte frase, né, as seguintes palavras para aquele povo que estava ali com energia, adorando ao Senhor. Ele falou: irmãos, isso aqui é muito bom, isso aqui a gente está adorando a Deus, a gente está cantando, a gente está pulando, isso é muito bom, irmãos, mas isso é só mais um momento, porque o que vocês estão vivenciando aqui, vocês têm que vivenciar isso até quando você estiver sozinho no seu emprego, que só tem você de crente. Até quando você estiver às 7 horas da noite, indo para a PIB, ouvir o pastor Celso, ouvir o pastor Marcelo, ouvir o João Pedro. Então, assim, sentir a Deus é muito mais do que a gente ir num evento grande desse. Sentir a Deus é constante, sentir a Deus é a todo momento. E voltando um pouco ao texto, essa graça que nós também recebemos de podermos nos reunir. Olha só quanto. Vamos parar e pensar um pouquinho, irmãos. Quantos países aí afora não podem ter nenhuma igreja do lado virando a esquina? E agora pensem em quantas igrejas a gente tem aqui em Petrópolis. A gente é igual padaria. A gente vira o olho, tem uma igreja.
E às vezes a gente não valoriza isso. Quantos crentes, não consigo pensar num exemplo de um país agora, quantos crentes estão escondidos lá e queriam poder sair de casa com a Bíblia debaixo do braço e poder ir para a igreja no domingo, às 7 horas. E muitas das vezes a gente não valoriza isso. Quantos crentes queriam estar podendo acordar às 7 horas da manhã para poder chegar aqui às 9 para poder vir para a EBD? Porque um dos empecilhos que a gente coloca é isso, né? A gente, poxa, é longe. Poxa, eu tenho que acordar tão cedo. Pô, não dá para você fazer esse esforcinho? Acordar no domingo mais cedo para vir? Existem empecilhos, sim, irmãos. Eu entendo que existem empecilhos. E, óbvio, a gente tem que respeitar os empecilhos também. Mas se a gente tem a condição de vir, mas a gente não vem por preguiça, será que isso não é um pouco de hipocrisia nossa? Pregar pelo mundo afora que a gente tem que priorizar o reino de Deus. Eu não estou dizendo que priorizar o reino de Deus é só vir à igreja, é só vir à EBD, é só vir ao PG, é só no jovem. Claro que não. Priorizar o reino de Deus é muito mais que isso. Se, por exemplo, alguém não pode vir porque está cuidando de um familiar, isso é priorizar o reino de Deus acima de qualquer coisa. Então, assim, mas será que quando a gente pensa nessa parte aí da preguiça, da falta de vontade, aqueles 5 minutinhos na cama, eu sei que é bom, gente. Eu estudo de manhã. Fica aquele frio do cão de manhã, não dá vontade de sair mesmo, não. Mas quando me bate essa preguiça, eu tento pensar nesses mesmos irmãos que não têm essa condição que eu tenho, de viver num país livre, onde eu posso chegar e ir à igreja, onde eu posso acordar às 7 da manhã, às 8 da manhã e vir para a EBD, sair às 4 horas da tarde e vir para a Unijovem. Mas às vezes, né, a gente deixa essa preguiça nos vencer. A gente deixa essa falta de vontade nos vencer. E bom, qual que é o nosso dever, então, como igreja? Qual que é o nosso objetivo? Eu sei que eu falei aqui, né, que o nosso objetivo como igreja, o nosso objetivo pessoal como igreja pessoal é glorificar a Deus e louvá-lo a todo momento, em todos os nossos dias. Eu sei que eu falei isso. Mas como grupo, qual que deve ser o nosso objetivo? Já finalizando, encaminhando para o final, eu gostaria que você pensasse no que a gente tem feito como igreja. No que... Será que eu poderia vir mais, a trabalhar mais na igreja? Porque a Bíblia diz isso, que a gente tem que trabalhar, tem que servir ao reino de Deus. Será que, repetindo, será que não dá para a gente fazer esse esforço? Nós que já recebemos a boa nova do Evangelho, nós que já temos a salvação, será que não tem como? Irmãos, respondendo a pergunta que eu fiz a vocês no início, sobre a igreja precisar ou não de uma reforma, eu acho que precisa. Eu pensava que não, eu pensava que a igreja estava indo para um bom caminho. Mas, sinceramente, irmãos, e não vai ser um homem, acredito, não vai ser uma pessoa que vai fazer isso. Tanto que eu acho que isso não é mais necessário, chegar um Lutero da vida, pregar 95 teses dentro de uma porta de alguma igreja grande, de algum, sei lá, por exemplo, um templo de Salomão. Eu acho que não precisa. Porque nós já temos um entendimento. A Bíblia foi traduzida para muitas línguas, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas
uma coisa é o livro mais lido, né? Outra coisa é o livro mais entendido e vivido. Será que nós temos vivido corretamente como igreja? Será que nós temos executado com perfeição? Claro, a gente nunca vai executar com perfeição, mas será que a gente tem pelo menos se esforçado para fazer essa missão? Porque é muito fácil, irmãos, a gente chegar... É muito fácil a gente chegar e criticar o trabalho de outros, a gente criticar a igreja do outro, falar, nossa, eles pregam o evangelho todo errado, pô, nossa, aquela igreja ali, pô, parede preta pra caraca, como é que prega com aquilo lá, como é que anda na escada com aquilo lá? Pô, é muito fácil a gente fazer isso, gente. Eu mesmo era um desses, que adorava criticar os outros. Meus amigos que estão aqui são prova disso. Eu adorava criticar a igreja dos outros, eu adorava. Mas depois eu entendi que não é só criticar. Se eu critico a igreja do outro, eu posso até criticar, mas eu tenho sido diferente na minha igreja? Eu tenho feito o trabalho de Cristo na minha igreja? Então, assim, eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e pensasse um pouco nisso. Será que nós temos vivido como a igreja que Cristo pregou nos anos que Ele viveu aqui na terra com a gente? Será que a gente tem vivido como os discípulos viveram? Dispostos a servir a Deus a todo momento, independente da circunstância? Dificuldades, irmãos, todo mundo tem. Cristo falou que isso ia acontecer, né? Aquela igreja na Macedônia, eles entenderam que eles precisavam de algumas coisas para fortalecer a igreja. Mas como a gente leu, eles fizeram... A primeira coisa que eles fizeram, eu acredito que é a chave para o resto. Eles entregaram para Deus o projeto de igreja deles. E bem, eu queria que essa mensagem hoje ficasse no nosso coração. Eu queria que a gente hoje pensasse nisso. Se realmente estamos fazendo o nosso trabalho de igreja, se realmente nós temos nos dedicado à obra do Senhor tanto assim. Porque é como a gente já disse, né? É muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente subir aqui em cima, eu falar com vocês, é muito fácil. É muito fácil a gente subir aqui e cantar, é muito fácil a gente subir aqui e orar. Isso é muito fácil. Mas será que temos vivido realmente o que temos pregado e o que temos cantado? Então, assim, irmãos, que essa mensagem possa entrar hoje no nosso coração, que possa servir de reflexão, não só para a sua vida, mas para a minha também, porque foi o que Cristo tem preparado em mim. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade, o Senhor nos deu a graça de podermos nos reunir, de podermos nos reunir como igreja e adorar o Teu nome. Pai, eu te peço que nos ajude a valorizar esses momentos, nos ajude a valorizar a IBD, porque é onde a gente busca o conhecimento sobre a Tua Palavra. Pai, nos ajuda a fortalecer, nos fortaleça muito, Pai, também para frequentar os PGs, porque é lá onde levaremos a boa nova para os que ainda não conheceram. Pai, fortaleça os evangelismos que têm acontecido aqui na igreja, porque também será através dele que novas almas serão alcançadas. Pai, nos fortaleça também durante o culto, porque é aqui que tentaremos entregar, Pai, ao Senhor um culto digno, mas não sozinho, junto com os nossos irmãos, porque é para isso que a igreja serve, para que nós, junto com nossos irmãos,
adoremos ao teu santo nome e glorifiquemos ao Senhor. Pai, eu lembrei agora dessa pessoa. Esteja com a nossa irmã, Pai, a Verinha, a nossa ministra de educação religiosa. Pai, isso é só mais um cargo dela, porque o Senhor sabe o quanto ela é querida no nosso meio. E nós confiamos no Senhor, que o Senhor faça a vontade na vida dela. Pai, com ela eu aprendi também a amar a igreja. Então que o Senhor nos use também para ensinar outros a amar a tua casa, assim como a Verinha fez comigo. É isso, Senhor. Cuida da tua filha, continua com ela em tuas mãos. E que o Senhor faça vontade sobre a vida dela e sobre a nossa vida durante essa semana. E que nós possamos, Pai, ser igreja não apenas na igreja como templo, como prédio, mas que possamos ser igreja em todo lugar. Que possamos glorificar o teu nome em todo lugar, a todo momento, com qualquer pessoa que está ao nosso lado. É isso que eu tenho para te pedir, Senhor, e agradecer. Em nome de Jesus, amém.